pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Qual é o seu nome? Meu nome é Beatriz. E a gente vai agora saber um pouco mais sobre a religião católica. Quem compõe a comunidade? Nós estamos falando de uma igreja, né? Então, os membros de uma igreja são aqueles que, acreditando no que a Igreja Católica fala, através de todos os tempos, professam essa fé e se reúnem em volta do Papa, que é ele quem conduz a igreja nos tempos atuais. Então, quem compõe? Quem se diz católico é aquela pessoa que ao menos passou pelo batismo. A partir da hora que ela passa pelo batismo, ela está integrada como filho e como membro da Igreja Católica. Como surgiu e quando surgiu? A Igreja Católica ela surgiu através de Jesus Cristo. Deus, querendo ter uma intimidade maior com os seus filhos, e vendo que eles precisavam mais de conhecê-lo como Pai, ele envia seu Filho ao mundo. Jesus Cristo encarna, e ao se encarnar, passar pela paixão, morte e ressurreição, ele nos insere nesta igreja, através de um coração transpassado, e essa igreja manifesta através de Pentecostes. Quem são os fundadores da comunidade local? Eu não entendo bem essa pergunta. Se nós estamos falando da igreja, o fundador dela é Jesus Cristo, como eu disse. Agora, se nós estamos falando de igreja local, paróquia, ela tem uma pessoa que toma conta dela, que é a responsável, que o bispo designa, que é o sacerdote. O sacerdote da paróquia que eu participo é Padre Alexandre. Quando os membros se encontram? Aos domingos, que se celebra sempre a memória da Páscoa. Aos domingos, lembrando a ressurreição de Cristo, e é onde os fiéis se reúnem. Como vivem a religião em Belo Horizonte? Eu não sei em termos de estatística, não sei te dizer como que eles fazem, como que está, mas eu sei da minha paróquia. É uma paróquia atuante, é uma paróquia que além dos domingos sempre tem muitos seminários, onde as pessoas conhecem mais sobre a fé, se reúnem para fazer trabalhos voluntários, trabalhos de assistencialismo. Então, é uma paróquia bem atuante. E sobre o surgimento da religião? Como eu disse no início, ela surgiu através de um amor misericordioso de Deus, que quis se manifestar mais ao povo, ao seu povo, e me envia o seu Filho Jesus para encarnar e dar a vida por nós. O surgimento da igreja se deu assim. Agora, da fé vem desde Abraão, quando Deus resolve dizer ao mundo que ele existe, que é para que as pessoas parem de crer em vários deuses, mas em um só e único Deus, que é Pai. Então, a partir de Abraão e desde o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a partir de Jesus Cristo. E quem é o transcendente? É Deus, Deus Pai, Ele é o único, o poderoso, o Senhor dos deuses, Senhor do Senhor, transcende a tudo e a todos. É Deus, nosso Deus Pai, mas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E como Deus se relaciona com os seres humanos? Hoje em dia, mais intimamente através da sua igreja, através de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. E como os seres humanos devem agir? Retribuindo isso como filhos, e tudo aquilo que ele nos disse e está na Sagrada Escritura, a gente procurar viver. Desde Moisés, ele já nos deu os 10 mandamentos. Então, a partir dos mandamentos, a gente tem uma vida em unidade, em fraternidade, no extrapolar os limites, para que a gente possa viver em unidade uns com os outros. A gente vive a plenitude de um encontro com Deus que mora em nosso coração através do batismo, através da Eucaristia, através da força e da potência do Espírito Santo que habita em nós. Sobre os livros sagrados,
Qual, qual que é e qual seria a relação de vocês com o livro sagrado? O livro sagrado, para nós entendemos a Sagrada Escritura, a Bíblia, que é composta do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento nos fala de Gênesis, da criação, depois vem os reis, os profetas. E quando chega o Novo Testamento, nós temos a palavra de Jesus Cristo, os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, e as cartas de São Paulo e a carta dos apóstolos, a carta de Tiago também. Depois vem os apóstolos João e Pedro, e o Apocalipse, encerrando com o Apocalipse. Então nós temos o Antigo e o Novo Testamento, que unidos nos dão a Sagrada Escritura. E qual seria a relação de vocês com os livros sagrados? O livro sagrado, se nós estivermos seguindo sempre o que a liturgia da igreja nos propõe, nos dá uma reflexão muito bacana sobre essa paixão, morte e ressurreição de Jesus no ciclo da liturgia. Mas é um livro de intimidade também, um livro que, ao estar em contato com Deus, todos os dias lendo a sua palavra, eu tenho um momento de intimidade com Ele, na escuta de algo que Ele tem para me orientar, para eu viver naquele dia. E como é o ciclo de vida de quem segue o catolicismo? Um ciclo de vida de busca constante de conversão, porque é o que Deus veio trazer para nós, desde o Antigo Testamento, e nos veio liberar uma busca sempre de conversão, de um coração mais dócil, um coração mais humilde, um coração mais manso, um coração que busca Deus e em Deus tentar viver com os irmãos com mais fraternidade. E o que significa o batismo dos bebês? Quando a Igreja Católica coloca a graça de nós batizarmos desde a mais tenra infância, é para que nós, com o batismo, venhamos nos unir a Deus não mais como criaturas, mas como filhos. E como filhos, no rito do batismo, nós recebemos, pela graça de Deus, a efusão do Espírito Santo. Então, nós já estamos desde cedo sendo guiados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, para que a gente possa fazer a vontade de Deus com um pouco mais de eficácia, porque por nós mesmos, nossas forças humanas, nós nunca vamos alcançar a vontade de Deus para nós. Então, o batismo nos dá essa força, que é o Espírito Santo quem age em nós. E quanto à vestimenta do padre, o que deveria se destacar? A vestimenta do padre para as celebrações, tanto no rito da celebração eucarística, da missa, quanto na celebração do rito penitencial, matrimônio, quando o padre se reveste das vestes litúrgicas, ele está se dando a Deus para celebrar em persona Christi. Já não é mais um homem, mas é um homem que se dá a Deus para celebrar em nome de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ele se reveste de Jesus Cristo para poder celebrar. E quais são as principais doutrinas? Dentro da igreja, nós temos o catecismo da Igreja Católica que nos revela. A gente começa com a oração, ensinando tudo que Deus traz para nós através da Sagrada Escritura e dentro da doutrina. Então, no catecismo começa com a oração, depois vem o credo, depois vem os mandamentos, depois vem os sacramentos, que nesta linha que o católico, conhecendo e vivendo, leva uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais próxima dos irmãos, uma vida mais digna daquilo que Deus planejou para nós sermos e vivermos enquanto pessoas. E o que o Papa representa para o catolicismo? O Papa é o representante de Deus para nós, na Terra. E nasceu da vontade do coração de Deus, porque quando Jesus Cristo ainda estava na Terra, ele deu esse desígnio para Pedro. E de Pedro até hoje, Papa Francisco, nunca houve uma ruptura. Não foram todos papas santos, mas foram todos papas que se deram para poder representar Jesus Cristo na Terra. Existe uma relação comum com a Igreja Ortodoxa Anglicana ou a Evangélica? Esta eu não sei responder para você, não sei essa
como que age, como que ele se... Eu só sei que dentro do cristianismo existe o que nós chamamos de ecumenismo, ou seja, cada um é cristão, cada um com a sua como é que chama? Doutrina, mas com respeito muito grande uns pelos outros. Mas eu não sei como te falar, como que isso lida entre eles, eu não sei te explicar. E sabemos também que o catolicismo ora por Maria e pelos santos. Por quê? A Igreja Católica acredita na intercessão dos santos. Então, a Maria é a primeira delas, porque ela veio e a partir dela é que Jesus Cristo se encarnou e veio estar no meio de nós. E nós acreditamos nisso, que todos aqueles que ao morrerem e com a vida santa, por serem filhos de Deus e aceitarem o batismo, eles vão se encontrar com Deus com sua morte. E é uma palavra de Jesus Cristo até para o ladrão arrependido, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então nós acreditamos que aqueles que que morreram em comunhão com Deus através da Igreja Católica, ele já está na presença de Deus. Se ele está na presença de Deus, ele pode interceder por nós. E essa oração é bíblica? Sim, porque desde que quando o anjo chegou perto de Maria, ele disse: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Depois vem o diálogo dela com a prima Isabel: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então tem a parte dela que é bíblica e tem a parte dela que a igreja abarcou para fazer a segunda parte da oração. Mas ela é basicamente bíblica. Sim, mas os santos têm orações que os homens fazem através de passagens bíblicas, né? Sempre tem o fundo na Sagrada Escritura. Mas eu não saberia te dar o exemplo de algumas orações. Mas o que importa é que o santo, para nós clamarmos a ele, pedirmos a intercessão dele, é por ele estar ligado a Deus no céu, em espírito. Não em corpo, mas em espírito. Entendi. E o que diz a Bíblia sobre a Virgem Maria? Nós acreditamos, como dogma de fé, que ela é concebida sem pecado, porque precisaria ser uma pessoa pura para poder conceber Deus. Então, Deus a preservou de todo e qualquer pecado. Não que a sexualidade seja pecado, mas para ela, que veio para gerar Deus para a humanidade, Deus a preservou de tudo. Nós acreditamos, como dogma de fé, que Deus a preservou e ela, pela força desse mesmo Espírito que pairava e ela permitiu ser possuída por esse Espírito, ela se preservou de todo pecado. E São José, como um santo homem, sabendo que ele, como pai adotivo de Jesus, nós acreditamos que ele também quis viver uma vida casta, protegendo esse filho adotivo que Deus deu a ele através do ventre de Nossa Senhora. E conte um pouco sobre o calendário de vocês. Exemplo, a Quaresma, Quarta-feira de Cinzas, Semana Santa, Domingo de Ramos, Domingo de Páscoa. A igreja é muito pedagoga e ela trabalha de uma forma bem didática. Então, para que o fiel consiga entender a sua fé, ele faz esse ciclo litúrgico. Então, vamos começar lá, né, antes do nascimento de Jesus, o advento que prepara para o Natal, depois vem a época do Natal, depois tem um tempo comum, que é o ensinamento de Jesus. Depois nós entramos na paixão, morte e ressurreição de Jesus, para que o fiel consiga entender a cada ano qual foi o mistério que nos envolveu. Jesus não só nasceu, Deus não só foi encarnado, mas ele encarnou com um propósito, que na morte dele nós fôssemos resgatados do pecado. A obediência dele não foi só encarnar, a obediência dele foi levar a termo a sua encarnação. E levar a termo a sua encarnação foi morrer na cruz para salvar o homem do pecado. E isso é bonito que a gente lembra cada ano. Então ele passa pelo tempo do advento, a gente prepara para esse nascimento, depois vem o Natal, vem esse tempo comum, vem esse tempo de Quaresma e entra um momento bonito no Tríduo Pascal, que é o tempo que a gente passa da ausência dele no Sábado Santo e depois vem a noite, aquela linda noite da ressurreição. E o domingo de Páscoa, essa alegria, né? Jesus está de novo no nosso meio.
depois entra de novo, o ciclo todo de novo. Isso é muito bacana. Ano após ano, há mais de 2000 anos, a igreja está apresentando esse ciclo para a gente entender que Deus, por misericórdia, enviou seu Filho para a nossa salvação. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar,